Fala gurizada, bem-vindos ao canal e hoje a nossa aula é sobre recrutamento de leucócitos, uma subetapa da inflamação. Bora pro vídeo. Então tá gurizada, bora dar início nesse vídeo aqui. E como eu falei para vocês já, o recrutamento de leucócitos ele é uma etapa que ocorre durante a inflamação. Se você ainda não viu a inflamação em si, tem um vídeo aqui no canal sobre. E introduz muito bem. Por quê? Na inflamação, a gente tem os 5 sinais cardinais, os sinais clássicos do processo inflamatório, que são edema, rubor, calor, dor e perda de função. E junto com eles, a gente tem a ativação de células inflamatórias, como os macrófagos, por exemplo. A inflamação, ela resulta de uma lesão que provoca danos, sejam eles vasculares e ou celulares. Vamos entender isso daqui, então. A gente tem algumas células, então aqui representando um dano celular, e essas células você pode observar que elas estão liberando alguns componentes. Esses componentes aqui nós chamamos de DAMPs. Certo? O que são os DAMPs? São padrões moleculares associados ao dano. Então são moléculas onde elas vão vir aqui nas células inflamatórias como o macrófago. Aqui a gente tem receptor para essas moléculas. E aí essas células inflamatórias são ativadas e dão seguimento na cascata inflamatória. A gente já vai prosseguir com a cascata, mas vamos voltar aqui, ó. A gente tem também sinais sistêmicos. Então, se os sinais locais são os 5 sinais cardinais de inflamação, alguns sinais sistêmicos também são causados pela resposta inflamatória. Nesse vídeo você vai entender quais são. Basicamente, eles também dependem, assim como o recrutamento de leucócitos, depende da secreção de mediadores inflamatórios, certo? E esses mediadores, eles são liberados pelas células inflamatórias e são divididos em 2 grandes grupos. Tá? Vamos entender quais são eles. Então aqui a gente tem as citocinas e aqui nós temos as quimiocinas. Qual que é a grande diferença deles? Se você lembra do vídeo de inflamação, eu falei para você que as citocinas são moléculas de sinalização, ou seja, elas sinalizam para as demais células inflamatórias no local que a gente está tendo um processo inflamatório, a gente precisa aumentar essa resposta. E as quimiocinas são moléculas de atração. Lembra daquele nome? Elas realizam a quimiotaxia. É justamente a atração de outras células inflamatórias para aquele local lesionado, beleza? Alguns exemplos aqui pra gente. Citocinas importantes. Quais são elas? A gente tem as interleucinas, então eu vou abreviar como ILs. Daí a gente tem IL-1, a gente tem IL-6, ok? Nós temos também IL-13. A gente também tem o fator de necrose tumoral, o TNF do tipo alfa, tá? Bastante importante para a gente, certo? E algumas quimiocinas, que também são mediadores inflamatórios iguais. A gente tem, por exemplo, a interleucina 8, nós temos o fator estimulador de colônia de granulócitos e monócitos, tá? Que são leucócitos. A gente tem vários, beleza? Vamos entender agora como que isso daqui está relacionado com o recrutamento de leucócitos. Basicamente eu fiz um vaso pequeno e um vaso grande para a gente representar. E aqui é onde eu vou traçar o que está acontecendo no grande processo. Vamos entender. A gente consegue dividir o recrutamento de leucócitos em 5 fases. Tá? E o que acontece? Perceba o seguinte. Quando a gente tem lesão vascular, a gente tem o processo inflamatório inicial que gera os sinais cardinais. Edema, rubor e calor, principalmente. Certo? Porque daí a gente gera alteração vascular. E você já sabe quais são. A gente tem o aumento da permeabilidade capilar e a gente tem a vasodilatação, não é mesmo? A gente aumenta aquele vaso e aumenta a sua permeabilidade. Isso faz com que a gente perca líquido, ok? Isso causa pra gente aqueles sinais locais da inflamação. Mas, quando a gente altera o volume, a conformação do vaso, isso altera o seu fluxo. A gente diz que o fluxo normal do sangue dentro do vaso é um fluxo laminar, onde as células e as proteínas ficam mais concentradas no centro do vaso. Mas, quando a gente tem a alteração da estrutura do vaso, esse fluxo ele muda. E aí, por consequência, a gente tem a transição dessas células, né, como são os leucócitos, por exemplo,
e eles ficam mais na margem do vaso. Quando eles são transicionados para a margem do vaso e ficam mais próximos ao endotélio, desta forma aqui, a gente chama justamente esse processo de marginação. Faz sentido, né? Então, o primeiro passo do recrutamento de leucócitos é a marginação, ok? Quando a gente tem uma alteração do fluxo sanguíneo, esses leucócitos se direcionam mais para perto do endotélio. Qual é o segundo passo? O segundo passo a gente chama de rolamento. Vamos entender melhor isso daqui. Vamos relacionar o que a gente já trouxe. Então a gente tem alguns mediadores inflamatórios, mas vamos focar aqui na IL-1 e no TNF-alfa. Além disso, lembra, a gente tem lesão vascular, aqui tem um monte de coisa atuando. Lá na inflamação, eu falei para vocês de histamina, liberada pelos mastócitos, que também são leucócitos. Vamos jogar esses nomes aqui e aí a gente relaciona, pode ser? Então vamos lá, aqui a gente tem histamina e na lesão vascular, no processo de ativação da coagulação, a gente tem um fator muito importante, que é a trombina, beleza? E ela também vai estar atuando aqui para a gente. Por quê? Vamos entender o seguinte, esses dois fatores, quando liberados aqui, o que eles vão fazer? Eles vêm aqui nas células endoteliais e essas células, elas possuem grânulos dentro delas. Esses grânulos possuem proteínas de adesão leve, certo? Que a gente chama de selectinas. Então, quando esses mediadores ativam as células endoteliais, a gente começa a expressar essas moléculas de adesão, mas é uma adesão que não tem grande afinidade. Você já vai entender por quê. Mas, basicamente, o que você tem que entender é que esses fatores promovem a expressão de moléculas de adesão. A gente chama elas de selectinas. Vamos colocar aqui do lado. E a gente pode ter a selectina endotelial, então a gente chama de E-selectina. A gente também tem as selectinas das plaquetas, aí a gente chama de P-selectina. E a gente tem também a selectina dos leucócitos, tá? Vamos fazer em laranja, já que está dessa cor. Então a gente tem aqui a L-selectina, beleza? Vou dar uma abreviada aqui, mas são alguns tipos de moléculas de adesão que vão se relacionar. Vamos entender como. Quando elas são expressas, lembra que esse leucócito ele já está na margem do vaso. Ou seja, se ele tem proteínas que são responsáveis por captar moléculas de adesão expressas nas células endoteliais, quando essas células mostram as suas selectinas, a gente tem a ligação. Como que isso vai acontecer? É exatamente isso daqui. Então aqui a gente tem o nosso leucócito, vamos desenhar ele aqui rapidamente, e aí ele tem a sua molécula de adesão. Exatamente essa L-selectina, ela vai vir aqui e vai se conectar aqui. Vamos entender o seguinte, eu falei para você de rolamento, tá? Então, sim, o rolamento é a segunda fase do recrutamento de leucócitos. Mas por quê? Como assim rolamento? Vamos raciocinar com o seguinte, esse leucócito ele já está na margem do vaso. A gente já tem as selectinas endoteliais e plaquetárias expressas. E o nosso leucócito já tem a sua L-selectina expressa também. Quando ele está mais próximo da parede do vaso, essas selectinas se conectam e elas, como eu falei para você, têm uma adesão leve. Ou seja, elas se conectam e se soltam, se conectam e se soltam. Isso faz com que ele fique rolando na margem do vaso, certo? Por quê? Porque rolando, né? Pensa, se fosse uma adesão bem forte, ele não ia se soltar. Então não ia ser rolamento, beleza? Ele ia se aderir ali, ele ia ficar parado. Mas não, aqui ele só faz uma ligação que é como se isso daqui tivesse o intuito de manter ele próximo, colado ali na parede do vaso, beleza? Por quê? Se não tivesse isso e a gente restaurasse o fluxo sanguíneo laminar, esse leucócito ia voltar para o centro. Ele já ia se afastar da parede do vaso. Deu de entender? Então tá, o rolamento é justamente isso. Depois do rolamento, a gente vem com a fase de adesão. Aí sim, aí a gente entra com proteínas de adesão celular e o que acontece? Elas têm uma afinidade maior, mais forte, beleza? Que é justamente essas pretas aqui e esse roxo aqui. Essas proteínas roxinhas aqui, a gente chama elas de integrinas, beleza? No caso,
Elas são integrinas leucocitárias, porque elas estão nos leucócitos. E essas pretas aqui a gente chama de moléculas de adesão celular. E elas podem ter vários nomes. Por exemplo, a gente tem as VCAMs, nós temos as ICAMs e as PCAMs, beleza? O que quer dizer esse monte de nome, de letras? Molécula de adesão celular vascular, molécula de adesão intercelular, molécula de adesão celular plaquetária endotelial. Então são vários tipos de moléculas de adesão que justamente permitem uma conexão mais forte do que aquelas que as selectinas provêm, certo? Então aqui sim a gente já está na fase de adesão. Vamos entender como que isso daqui acontece. Então o nosso leucócito, que antes estava rolando na parede do vaso, ele vai vir para cá, certo? Então vamos jogar esse processo assim, tá? Vamos desenhar o nosso leucócito bonitinho aqui. E aí em roxo, claro, ele tem as integrinas. Então essa integrina, ela vai se conectar aqui na molécula de adesão. Vamos desenhar os outros aqui. Ela ficou um pouquinho deformada, mas tu já sacou qual que é o processo. Quando a integrina se conecta na molécula de adesão, ela fica presa ali. Mas tem uma parada importante aqui, porque essas moléculas, elas não são expressas sempre, elas não estão prontas lá na parede endotelial. Algo tem que estimular a sua expressão, o seu aparecimento. E lembra que eu falei para vocês prestarem atenção nesses dois mediadores inflamatórios, o IL-1 e o TNF-alfa, são eles que vão promover a expressão das moléculas de adesão. Então se liga na importância deles, são eles que vão atuar nesse processo. O mediador inflamatório vem, estimula essa expressão, e aí sim a gente dá sequência no recrutamento dessas células inflamatórias, beleza? O que vai acontecer depois daqui? Pensa o seguinte, o nosso leucócito agora ele está aderido na parede endotelial. Aí ele vai sofrer o quarto passo. O quarto passo a gente chama de diapedese, ou também de transmigração. Por quê? Todas as nossas células, incluindo os leucócitos, a gente tem citoesqueleto. E isso permite com que a célula se adapte para passar em determinados locais, para adquirir uma conformação diferente. E é justamente isso que acontece. Então, o leucócito ele se espreme todo para passar através das células endoteliais. Lembra que elas estão com uma permeabilidade aumentada, e essa é a importância. Então vamos desenhar até o nosso núcleo achatado aqui, correto? Então a gente sofreu uma alteração da conformação para sofrer a quarta etapa do recrutamento, que é a diapedese, tá? Mas olha que interessante, não é só isso, não é tão simples quanto parece, porque além do endotélio, a gente tem também o quê? Tecido subendotelial, correto? Tecido conectivo. A gente tem aqui colágeno e olha que interessante. Se você já sabe como que funcionam as enzimas, você sabe que elas terminam em ase e tudo que vem antes é o que elas degradam. E se aqui tem muito colágeno, aqui a gente vai falar de algumas enzimas que são as colagenases. Por que elas são importantes? Porque esses leucócitos eles liberam colagenases, para que depois que eles passaram o endotélio, eles vão liberando essas enzimas, e aí sim, eles vão atravessando o tecido subendotelial para chegar lá no local da lesão. Vamos pensar da seguinte forma, tá? Digamos que a lesão não foi diretamente aqui. Digamos que a lesão está um pouco mais afastada. Tá? Então, os leucócitos por si só, eles não vão atuar nesse local. Eles têm que se direcionar lá para onde está a lesão, correto? Eles querem vir aqui nessa célula e ou degradar toda ela, ou até mesmo promover a sua reparação. Tem alguns casos que a gente consegue fazer isso. Então a gente restabelece o funcionamento de uma célula que antes estava um pouco lesionada. E olha que interessante, esse processo de movimentação, de deslocamento do leucócito é a última etapa do recrutamento, e a gente chama justamente de migração. É quando o leucócito já fora do vaso, ele vai migrar para o local de lesão. Vamos dar uma recapitulada
para depois a gente partir para os sinais sistêmicos da inflamação, que são importantes. Beleza? Então vamos lá. Lembra, a gente rompeu com o fluxo laminar do vaso, porque o processo inflamatório, já nos seus sinais locais, aumentou em vasodilatação e a permeabilidade desses vasos. Isso rompe o fluxo normal e permite com que os leucócitos vão para a margem dos vasos, que é a marginação. Depois disso, eles passam a rolar ao longo da parede do vaso. E aí é o processo de rolamento. Depois disso, eles se aderem na parede do vaso, o processo de adesão. Após, eles vêm e passam através da parede endotelial, que aí é a diapedese. E aí sim, a última etapa é a migração. Beleza? Recapitulando de forma bem rápida, bem simples para vocês. Agora sim, vamos falar de algumas coisas que a gente trouxe aqui, mas não demos tanto foco ainda. Preste atenção aqui. Eu falei para vocês que a gente tem alguns sinais sistêmicos que são promovidos pela inflamação. E aqui eu desenhei 3 órgãos que são importantes nesse processo. A gente tem o cérebro, e aqui eu me refiro principalmente ao hipotálamo. Aí a gente tem o fígado e a gente tem a nossa medula óssea. O que vai acontecer? A gente tem uma série de mediadores inflamatórios que vão atuar nesses 3 órgãos. Vamos entender como. A IL-1 e o TNF-alfa não é à toa e não é só na relação das moléculas de adesão que eu pedi para você lembrar deles. Por quê? Esses 2 mediadores eles podem vir aqui no nosso cérebro e mais especificamente lá no hipotálamo, que tem várias funções, mas uma delas é regular a temperatura do nosso corpo, que é que eles promovem a febre. Beleza? Como? Eles vão lá no hipotálamo e promovem a ativação e síntese de prostaglandinas. E estas vão gerar a febre para a gente. Então vamos colocar aqui a febre como um sinal já sistêmico da inflamação. Olha que interessante. Vamos falar agora da interleucina 6. E ela atuando em conjunto com a interleucina 1 e o TNF-alfa. O que vai acontecer? Essas 3 vão vir aqui no fígado. E o fígado ele sintetiza muitas proteínas. E ele também sintetiza, no processo inflamatório, proteínas que a gente chama de proteínas de fase aguda. E tem várias, mas uma delas serve inclusive como um marcador laboratorial de inflamação, que é a PCR, proteína C reativa. Então olha a importância disso. E agora você entende, você está lá no postinho e tal, o paciente está com processo inflamatório, uma doença um pouco estranha, aí o seu professor pede assim, não, pede um PCR para o teu paciente. Aí você fica, o que é PCR? Para que serve? Aqui está a resposta, beleza? Além disso, a gente tem outras proteínas plasmáticas que geram uma resposta muito importante lá no sistema imunológico. Que são as proteínas do complemento, é o sistema complemento, beleza? Então, vou deixar aqui dessa forma para você saber que existe e que também são proteínas importantes aqui. Olha que legal, agora a gente entende de onde sai a parada. E aí sim, aqui a gente tem a medula óssea, tá? Vamos fazer de outra cor para não confundir. A gente deixou para falar agora da interleucina 13 e quando ela se junta à quimiocina, que é o fator estimulador de colônia de granulócitos e monócitos, então a gente tem uma união desses fatores, eles vêm aqui na nossa medula óssea e aumentam, ou seja, estimulam a produção de leucócitos. E aí a gente chama isso de leucopoese. Beleza? A gente aumenta a produção dessas células inflamatórias. E isso também justifica para a gente quando o mesmo paciente que a gente pediu PCR, a gente pede um hemograma também, ou no caso um leucograma, para avaliar o perfil dos leucócitos. E aí esse paciente vem com leucócitos aumentados, a gente chama de leucocitose. Aqui está a resposta, beleza? O processo inflamatório aumenta a síntese dessas células. Então, olha a relação, isso aqui é muito importante. A gente tem o aumento durante o processo inflamatório, agora vai fazendo sentido. Mas tem um para fechar que a gente não falou, que é a interleucina 8, tá? Ela é uma quimiocina. Mais especificamente, para atração de neutrófilos, beleza? Então eu falei para vocês, os neutrófilos eles são muito importantes nesse processo da inflamação. São até inclusive uma das primeiras células a chegarem no local e começar a cascata inflamatória. Então olha a importância dessas células, beleza? E com isso, gurizada, encerra esse vídeo. Eu espero ter de verdade esclarecido esse assunto para vocês. E se ajudou, já se inscreve no canal, curte esse vídeo que me ajuda demais. E até a próxima. Valeu!